acontecer aqui no POT, tá? Então, a primeira aula oficial é hoje, certo? Pelo menos de geometria. Por isso que eu escrevi ali aula 1. Vocês se lembram que semana passada vocês receberam material, né? Receberam material. Tinha aula 1, tá? Pronto, esse material que a gente vai usar hoje. Todos vocês trouxeram isso daqui? Não? Ah, pois é, é verdade, porque eu pensei que ia ser combinatória, né? Não, mas não tem problema não. Eu vou escrever tudo que foi importante na lousa, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é entender melhor ângulos e um negócio chamado desigualdade tá bom? Aula passada a gente usou um fato que a gente acabou não demonstrando. Vamos demonstrar na aula de hoje, tá certo? Que é um teorema. É o primeiro teorema da aula de hoje, certo? Para o introdutório, que fala exatamente sobre a soma dos ângulos de um triângulo retângulo, de um triângulo qualquer. Então, se ABC é um triângulo, a soma de seus ângulos é 180 graus. Tá bom? Como a gente vai demonstrar isso? A gente vai demonstrar isso só usando uma propriedade de paralelismo. Tá certo? Vamos lá? Então, você tem um triângulo aqui, ABC, certo? E você quer demonstrar que a soma dos ângulos é 180 graus, tá? Para isso, a gente vai usar o quê? A gente vai usar a definição de um ângulo de 180 graus. O que é o ângulo de 180 graus? É o ângulo que existe numa reta, né? Ângulo reto. Não, reto é assim, né? Do chão pro teto, ou do chão para a parede, né? O 180 graus é esse daqui, tá? Então, por definição, esse ângulo aqui é 180 graus, tá? Então, a gente sabe que numa reta o ângulo é 180 graus. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma reta paralela ao BC, certo? Esse símbolozinho aqui vai ser sempre denotar retas paralelas. Certo? Passando por A. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse aqui de beta, esse aqui de teta, o que vai acontecer? Existe aquele negócio chamado alternos internos, né? Os ângulos alternos internos. Alternos internos. Como é que é? Isso que vocês aprendem no colégio, né? Você tem duas retas paralelas. Se você traçar uma outra reta, que chama de quê? Transversal. Então, este ângulo aqui vai ser igual a esse, né? São ângulos internos e são alternados, por isso, alternos internos. Então, se você olhar para esse triângulo aqui, com essa reta paralela a essa reta BC, quanto é que vai valer esse ângulozinho aqui, ó? Teta, né? Ele é alterno interno desse ângulo aqui, teta. E esse ângulo aqui, beta, você consegue escrever aqui também beta, né? Pelo mesmo motivo, alterno interno. Tá bom? Então, como a gente sabe que numa reta o ângulo que é formado é 180 graus, esse ângulo aqui que é formado é 180 graus. Então, a soma desses três ângulos, alfa mais beta mais teta, é 180 graus. Tá bom? Então, por exemplo, a gente pode fazer o problema número 2 agora, certo? O que é que diz o problema número 2? Diz o seguinte. A gente sabe quanto é que é a soma dos ângulos de um triângulo.
como a gente faria a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados, né? Por exemplo, se fosse um quadrilátero, qual seria a soma dos ângulos de um quadrilátero? Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Seria quanto? 360. Mas por que 360? Exatamente, você divide aqui em dois triângulos. Tem o triângulo 1 aqui, aqui o triângulo 2. Observe o quê? Você vai somar os ângulos do triângulo 1. Então, você vai ter esse, mais esse, certo? A soma desses três triângulos laranjas, desses ângulos laranja aqui, vai dar 180. Quando você for olhar para o outro triângulo, você vai olhar para os ângulos internos dele. Então, você vai ter um ângulo interno aqui, outro ângulo interno aqui e outro ângulo interno aqui. A soma desses três ângulos azuis também vai ser 180. Né? Então, 180 com 180, então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser o quê? 360. Tá? E se, por exemplo, fosse um pentágono? Aí teria o quê? Um triângulo a mais, né? Se você não estiver confiando nisso, você pode fazer a figurinha. Ó. Você tem aqui um pentágono, você consegue dividir em 3 triângulos. Tá bom? Então, quanto é que é a soma dos ângulos internos de um pentágono? 720. 720? Não. Quanto? 540, né? Por quê? Você consegue formar 3 triângulos. Né? Então, vai ser 3 vezes 180 graus, que é 540. Em resumo, você já pode ter uma ideia aqui do que você está fazendo, né? Aqui é um pentágono, aqui é o quadrilátero. Certo? Então, se você tiver um polígono de n lados, né? Se você tiver um polígono qualquer, com n lados, certo? A pergunta é, qual é a soma dos ângulos desse polígono? N menos 2, né? Vezes 180. Tá bom? Por quê? É um número, aquele n menos 2 representa o quê? Representa o número de triângulos que você consegue formar dentro de um polígono, tá certo? São n menos 2 triângulos, né? Por exemplo, quando n igual a 4, né? Esse caso aqui, são 4 lados, você consegue formar 2 triângulos. Quando n igual a 3, não, desculpa, quando n igual a 5, você consegue formar 3 triângulos, né? Então, como você tem n lados, de forma geral, você consegue formar n menos 2 triângulos. Tá bom? Esse aí foi o problema 2. Agora, o problema que eu quero que vocês pensem um pouquinho é o problema 3, tá? Que diz o seguinte. Eu vou escrever na lousa porque eu sei que nem todo mundo trouxe o material. Certo? Então, o problema 3... O que é que ele diz? Diz o seguinte.
Então, o problema 3 diz o seguinte. Diz que se você tiver um polígono convexo, certo? Você sabe o que é um polígono convexo? O que é um polígono convexo? Se você escolher 2 pontos dentro Do polígono. e traçar uma reta, eles não podem sair polígono. Exatamente. Eu vou escrever isso aqui ali. Então, um polígono convexo é exatamente isso. Sempre que você pegar 2 pontos, ponto x e ponto de y, toda reta, todo segmento de reta compreendido entre x e y tem que estar dentro do polígono, certo? Se isso sempre acontece para qualquer x e y que você escolhe dentro do polígono, então ele é convexo, tá? E o que seria um polígono que não é convexo, né? Um polígono côncavo, né? Seria um polígono que isso aqui não é verdade, ou seja, que você consegue achar pontos de modo que o segmento de reta não esteja todo compreendido dentro do polígono. Então, por exemplo, esse polígono aqui, né? Se você pegar esse ponto aqui x e esse ponto aqui y, quando você traça a reta que liga de x para y, vai ter um pedaço dele, né, desse segmento, que vai estar fora do polígono. Tá? Então, se você conseguir 2 pontos em que isso é verdade, esse polígono aqui não é mais convexo. Tá bom? Então é isso. Por que esse negócio de polígono convexo é importante? Porque esse fato aqui, de um polígono de n lados satisfazer essa propriedade, que a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180, isso aqui é válido apenas para polígonos convexos. Tá? Na verdade, vale para polígonos mais gerais, né? Vale para polígonos onde não há autointerseções. O que seria um polígono com autointerseção, por exemplo? Se você estiver aqui fazendo aqui um polígono, né? Aí você está andando, tarará, aí de repente você faz isso. Certo? Você pegou um lado, cortou com um lado. Então isso aqui não vai ter mais a soma dos ângulos internos igual aquela fórmula ali. Tá? Mas se for, por exemplo, isso daqui, a soma dos ângulos internos disso daqui é exatamente o número de lados menos 2 vezes 180. Então, o que seria um ângulo interno? Seriam esses aqui, ó. Tá? Às vezes isso aqui facilita muito, né? Saber que não é só polígonos convexos que vale aquela forma. Tá? Vale para qualquer polígono onde não há autointerseções. Então, por exemplo, nesse problema aqui, essa palavra convexo poderia ser trocada por polígono sem autointerseções. Mas, como essa palavra é meio feia, é pouco usada, você simplesmente diz convexo. Tá? Porque todo polígono convexo é um polígono sem autointerseções. Mas nem todo polígono sem autointerseções ele é convexo. Tá certo? Então, se você trocar a palavra convexo por a palavra sem autointerseções, você vai estar resolvendo um problema mais forte, né? Mas tá aí. O problema diz o seguinte, se você tem um polígono com n lados, por enquanto você não sabe quantos lados tem, certo? Mas a princípio, esse n, obviamente, tem que ser maior que ou igual a 4. Tá? E se ele tiver 4 ângulos retos, então esse polígono tem que ser um retângulo. De outra forma que você pode ver isso é assim. Imagine que você tem um polígono grande, com mais de 4 lados. Se eu tiver... Eu nunca consigo encontrar mais do que 3 ângulos retos nele, certo? Senão ele não vai ser mais convexo. Agora, por que isso aqui é verdade, né? Uma coisa que vocês podem tentar fazer é, tenta construir um polígono convexo de mais de 4 lados
em que tenha 4 ângulos retos? Não dá, né? O ângulo interno de um polígono não pode ser maior que 180. Não pode ser 180. É. Realmente não dá. Pode ser um ângulo externo. Não, não, se o interno é 90, o externo não. O externo vai ser 270, tem razão. Não dá, né? Mas alguém sabe explicar por que não dá? Como é que a gente vai provar que não dá? Não, existem várias formas de você demonstrar alguma coisa, né? Na matemática. Uma das formas de você demonstrar isso é através de demonstração por absurdo. Vocês já viram alguma vez aqui demonstração por absurdo? Já, né? Muitas. Mas poucas vezes em geometria, né? Em geometria é raro aparecer problemas de demonstração por absurdo, tá? Então como é que a gente vai demonstrar isso daí? Como a gente demonstra por absurdo? A gente demonstra supondo que é verdade, né? Então, suponha que exista um polígono de n lados como descrito tá bom? Então o que a gente sabe? A gente sabe que 4 ângulos desses tem que ser retos. Tá bom? E primeira coisa, né? Então vamos listar as coisas que a gente sabe, né? Você vai ter o quê? 4 ângulos retos. Outra coisa que tem que ser verdade, o que é? Exatamente aquela fórmula, né? A soma dos ângulos internos desse polígono, que a gente nem desenhou, nem sabe o que ele é, mas a gente sabe que a soma dos ângulos internos dele é n menos 2 vezes 180. Então, você tem que trabalhar exatamente com o que você tem certeza, né? Então, isso daqui vai ser igual ao quê? A soma dos ângulos internos. Tá? Vou chamar de SN. Essa é a primeira aula, Google? Tá. Ó, vocês estão recebendo a segunda aula, certo? A próxima aula. Não, a primeira era 0. Depois... Agora, a 1 a gente não distribuiu na... A 1 a gente distribuiu a aula passada. Não recebeu? Como a gente começou pela aula 0, esse que vocês estão recebendo é a continuação do que a gente vai estar vendo hoje, certo? Vocês vão sempre receber um material na frente, né? Em geometria, certo? Sempre vai... Isso é bom porque vocês podem ler em casa antes de vir para a aula, né? Se vocês faltarem... Tem na internet também, se vocês faltarem, vocês podem ir lá olhar. Se faltar 2 semanas, aí complica. Então, eu vou chamar de SN a soma dos ângulos internos desse polígono, né? A gente sabe que é o quê? É n menos 2 vezes 180, tá? Se eu tenho 4 ângulos retos, quanto é que vai ser a soma desses 4 ângulos? Vai ser 360 graus. Tá bom? Vamos fazer outra análise, né? 3. A gente sabe que o polígono, ele é convexo. Se ele é convexo, o ângulo interno dele tem que ser o quê? No máximo, 180 graus. Certo? Na verdade, tem que ser menor que 180. Né? Porque nenhum ângulo interno é exatamente igual a 180 graus. Aí não vai ser um... Aqui não vão ter 2 lados, né? Vai ter um lado só. Tá? Esse ponto aqui é
seria um ponto de mentira. Se eu disser que P, R e Q são ângulos de um polígono e que esse ângulo aqui é 180, o P não é um vértice do polígono, tá? Ele está em cima de um lado. Tá bom? Então, todos os demais ângulos têm que ser inferiores a 180 graus, tá? Então, se alfa é ângulo interno, o que é que você vai ter? Você vai ter que o alfa vai ter que ser menor que 180 graus. Muito bem. Então, vamos olhar todos os ângulos internos, tirando esses 4 ângulos retos. Né? A gente sabe o quê? Que cada um deles é, no máximo, 180. Olha só, eu tenho N lados. Se eu tenho N lados, eu tenho N vértices. Portanto, N ângulos internos. Se eu tenho N ângulos internos e eu sei que 4 deles são retos, os outros quantos? Os outros N menos 4, né? Tirando esses 4, sobram N menos 4. Então, dos N menos 4 que sobram, cada um deles tem que ser menor que 180. Então, a soma dos ângulos que sobram, vamos escrever assim, ó, Sn menos 4. Que é o Sn menos 4? É a soma dos ângulos que sobram. Tirando o quê? Tirando esses 4 ângulos internos. Esse aqui tem que ser menor que o quê? Menor que 180, né? Vezes N menos 4. Né? Porque cada um deles é exatamente menor que 180. Tá bom? Pronto. E aí? Vocês conseguem ver onde está a contradição dessas afirmações juntas? Hã? Ó, imagine que você tem aqui o seu polígono, tá? Desenhar aqui no cantinho. Tá? Eu sei que 4 deles, a soma é 360. E os outros N menos 4, vamos dizer assim, tá? Você vai ter N menos 4 ângulos lá espalhados, cuja soma deles é, no máximo, 180 vezes N menos 4. Então, quando você somar aqueles ângulos que não são especiais, né? Que são no máximo 180, com os 4 ângulos que somam 360, olha só. Vai dar o quê? Vai dar a soma dos ângulos internos do polígono. Né? Concorda comigo? Que é a soma dos ângulos internos do polígono? São a soma daqueles 4 ângulos retos com os outros ângulos que você não está considerando antes, né? Que agora a gente está olhando. Então, a soma dos ângulos internos desse polígono vai ser o quê? 4 vezes 90. Você tem 4 ângulos de 90 graus e tem outros N menos 4 ângulos que eu não sei quem são. Mas eu sei que são menores que... Então, isso aqui, na verdade, não é igual, né? Isso aqui, na verdade, é menor. Tá? Porque cada ângulo interno aqui, que não é reto, tem que ser menor que 180. Tá certo? Vamos fazer uma figura aqui só para esclarecer melhor. Por exemplo, eu tenho aqui um polígono. Quantos lados eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Vamos dizer que esse ângulo aqui é 90, esse aqui é 90, esse aqui é 90, esse aqui é 90. Tá? Os outros eu não sei quantos são. Alfa, beta, teta. Quando eu for somar os ângulos internos dele, vai dar o quê? Vai dar 4 vezes 180, né? 4 vezes 90, mais alfa, mais beta, mais teta. Só que eu não sei quem é alfa, mais beta e teta. Mas eu sei que eles são o quê? Menores que 180. Cada um deles tem que ser menor que 180. Né? Porque senão o polígono não é convexo. Então, isso daqui, que é a soma, isso daqui é a soma dos ângulos internos, tem que ser menor que 4 vezes 90 mais n menos 4, que aqui no caso n é igual a 7, né? Então, 3 vezes 180, tá? Então é isso. A soma dos ângulos internos vai ter que ser menor que 4 vezes 90 mais 4, n menos 4 vezes 180. Tá bom? E quanto é que dá 4 vezes 90? Vai dar 360.
E quando você soma 360 com esse valor aqui, o que é que vai dar? Dá para somar? Ó. Vamos escrever aqui, ó. SN, que é a soma dos ângulos internos, tem que ser menor que 4 vezes 90, eu posso dizer que é 2 vezes 180. Mais o quê? N menos 4 vezes 180. Aqui vai ser o quê, ó? Aqui eu posso somar, né? Porque eu tenho 180 vezes alguma coisa, 180 vezes outra coisa. Hã? N menos 2 vezes 180, né? Ou seja, a soma dos ângulos internos desse polígono, se ele existir, tem que ser menor que N menos 2 vezes 180, né? Mas o que foi que a gente verificou? A gente verificou que num polígono de N lados convexo, isso não é verdade. Num polígono de N lados convexo, a soma dos ângulos internos é igual a 180, não menor, certo? O problema está exatamente aqui. Esse valor aqui, SN, ele é igual a N menos 2 vezes 180. E não menor que esse valor, tá certo? Então, um probleminha de geometria, mas onde a gente usa demonstração por absurdo, tá certo? Alguma dúvida nesse exercício? Não é tão simples não esse exercício, né? Porque é um problema de geometria, mas que usa ideias que não são comuns em geometria, né? Alguma dúvida? Pode falar, a hora é essa, né? Depois pela internet não dá pra ver, não dá pra tirar dúvida com o professor. Tá certo? Tá. Outra coisa importante que a gente pode falar agora é a chamada desigualdade triangular. O que é que diz a desigualdade triangular? Diz o seguinte, num triângulo, a soma de dois lados sempre é maior do que o terceiro. Tá? Então, se você tiver um triângulo aqui, ABC, o que é que você vai ter? Você vai ter que A mais B, AB mais AC vai ter que ser menor que BC. Certo? Ou seja, você pode falar que isso aqui é o seguinte, a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? O segmento de reta que liga eles. Tá certo? Tá, e como a gente demonstra isso, né? A gente demonstra isso usando ângulos. Tá? Vamos atrás de demonstrar isso daí. Então, o primeiro passo para a gente chegar na demonstração desse fato é o seguinte. Vamos lá, teorema. Diz o seguinte. Em um triângulo... Deixa eu ver que teorema é esse aqui. Em um triângulo isósceles... isósceles. Os lados tá? Então, o que é triângulo isósceles? Triângulo isósceles
é aquele triângulo que eu tenho dois ângulos iguais. Então, o que a gente vê é que um triângulo isósceles é se tiver dois ângulos iguais ou então se tiver dois lados iguais. Né? A gente aprende que é a mesma coisa. Isso aqui a gente vai ver que, na verdade, o que a gente chama de isósceles é o triângulo em que tem dois ângulos iguais. Tá? E depois a gente vai demonstrar que esses dois lados, pelo fato dos dois ângulos serem iguais, esses dois lados vão ter que ser iguais. Tá? A gente não vai aprender que é a mesma coisa, não. Tá? É uma aplicação exatamente do fato deles terem esses dois ângulos iguais. Tá? Mas esse teorema aqui a gente vai demonstrar só na próxima aula, porque para demonstrar isso aqui a gente vai precisar usar a congruência de triângulos. Tá? Vocês já estão com a folha. Se vocês quiserem olhar, tem a demonstração desse teorema. Tá? A gente vai usar, na próxima aula a gente vai demonstrar esse fato aí. Por enquanto, a gente vai apenas usá-lo, tá? Então, sabendo disso, a gente pode demonstrar um outro fato, um outro teorema, que é o seguinte. Teorema. Esse a gente vai demonstrar agora. Teorema é que em um triângulo, os lados, se eu tiver dois ângulos diferentes, o lado oposto ao maior ângulo é o maior lado. Tá certo? Então, em um triângulo, o lado Então, se você tiver um triângulo com ângulos diferentes, certo? E você olhar para aquele maior ângulo, esse daqui, certo? Então, esse lado aqui vai ter que ser o maior, tá certo? Como é que a gente vai demonstrar isso? Assim. Deixa eu apagar aqui. Então, suponha que esse ângulo aqui, o alfa, seja o maior. Então, o alfa é maior do que o beta, que é maior do que o teta. Quem é o beta? O beta é esse aqui e o teta é esse daqui. Tá bom? Se o alfa é maior do que o beta, é porque o alfa menos beta é maior do que zero. Tá? Então, você consegue desenhar aqui na figura. Não está muito bem desenhado, não. Mas, ó, esse ângulo aqui vai ser quem? Vai ser o alfa menos beta. Tá? É um ângulo da figura. Esse ângulo existe porque ele é maior do que zero. Tá bom? Então, se esse aqui é alfa menos beta, e isso tudo é alfa, esse ângulozinho aqui que está sobrando vai ser o quê? Vai ser beta. Tá certo? Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho um triângulo isósceles. Isósceles por quê? Porque este ângulo aqui, beta, é igual a esse ângulo aqui, beta. Então, como ele é isósceles, é porque esse cara aqui vai ter que ser igual a esse. Tá certo? Tá bom? Então, olha só. Esse lado aqui, vamos chamar ele de A, C, B. Peraí, acho que eu fiz coisa errada. Não, não é assim não. Tá. Não é assim não, tá. Peraí, vamos ver se assim dá pra resolver. Não, não é assim não. Tá, desculpem. Tá. Oi. Não, hipotenusa é só no triângulo retângulo. Tá? Pro triângulo retângulo, a gente já sabe que a hipotenusa é maior que os catetos, né? Mas aqui a gente está fazendo para triângulos gerais.
Tá, a figura não é assim não, desculpa. Eu tava pensando em outra coisa. Tá aqui, você tem A, B, C, e esse ângulo aqui é o maior ângulo da figura. Você quer demonstrar o quê? Você quer demonstrar que o AC é o maior lado da figura. O que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui. Tá, é o contrário. Em vez de pegar aquele, a gente pega esse daqui, ó. A gente pega um ponto P, certo? De modo que este ângulo aqui seja igual a esse daqui, certo? Por que a gente pode fazer isso? Observe bem. Esse ângulo aqui que a gente está chamando, vou chamar ele de, deixa eu ver, Φ. Esse ângulo aqui, Φ. Vocês conhecem essa letra aqui? Φ, certo? Φ. Vocês vão aprender muitas letras gregas aqui. Tá. Vamos chamar esse ângulo aqui de Φ. Esse aqui vamos chamar de... Outra letra grega, não sei se é nova para vocês, é o gama. Vocês conhecem o gama? Esse é o gama. Gama, esse aqui vai ser o alfa, certo? E esse ângulo aqui do B vai ser o beta, tá? Vamos ver a relação que existe entre esses ângulos. Então, olha só. O que a gente sabe? A gente sabe que o Φ tem que ser alfa mais gama. Né? Esse é um negócio chamado ângulo externo. Ângulo externo é o seguinte. Você tem um triângulo, certo? Aí você tem aqui alfa e aqui gama. Esse ângulo aqui, que é o chamado ângulo externo relativo a esse ângulo interno aqui, ele nada mais é do que a soma dos ângulos internos opostos. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que esse ângulo mais esse, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, e a gente sabe também o quê? Que o ângulo de uma reta é 180 graus. Então, se esse mais esses dois é 180 e esse mais esse é 180, é porque esse daqui tem que ser alfa mais gama, tá? É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Certo? Então, o Φ, ele é alfa mais gama, tá? Muito bem. E quem é o beta? O beta é Φ mais gama, certo? Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir por exemplo, o gama, eu acho. Deixa eu ver. Não. Substituir o Φ, certo? Então, ó, o Φ aqui, ele é beta menos gama, certo? E aqui ele é alfa mais gama. Então, Φ, aqui Φ. Então você vai ter o quê? Você vai ter que alfa mais gama vai ter que ser igual a beta menos gama. Então quem é o gama? O gama vai ser beta menos alfa sobre 2. Pronto. Então o que a gente tem que fazer na verdade? Tá? Esse aqui foi só uma figura para a gente saber o que a gente vai precisar fazer. Então a gente sabe que naquele triângulo ali, o beta é o maior ângulo. Certo? O beta é o maior ângulo. Se o beta é o maior ângulo, ele é maior do que alfa. Beta maior do que alfa. E se o beta é maior do que o alfa, é porque o beta menos alfa é maior do que 0. Se o beta menos alfa é maior do que 0, é porque o beta
menos alfa sobre 2 é maior do que zero. Esse aqui que a gente está chamando de gama. Né? Então, o que a gente vai fazer? A figura é assim. Desenhe um ângulo aqui, de modo que esse aqui seja gama. Certo? Quem é gama? Gama é exatamente beta menos alfa sobre 2. Tá certo? Fazendo isso, esse ângulo aqui se torna φ, né? Que é igual a esse daqui, φ. Sim, e daí, né? E daí que, por esse teorema do triângulo isósceles, a gente sabe que um triângulo que tem dois ângulos iguais, os lados também têm que ser iguais. Então, esse lado aqui tem que ser igual a esse daqui. Tá? Então, isso aqui é A, B, C, né? Esse ponto aqui vamos chamar de P. O que a gente sabe? A gente sabe que o P, que o AC é igual a AP mais PC. Tá? Esse lado AP, ele é algo estritamente positivo, né? Ele é uma medida da distância entre A e o P. Então, isso aqui significa dizer que o AC é maior do que PC. Certo? Mas quem é o PC? O PC é exatamente igual ao BC. Então, a gente demonstra que o AC é maior do que o BC. Certo? Então, de onde a gente partiu? A gente partiu daqui. Né? Se o beta é maior do que o alfa, então, você vai ter que o AC vai ser maior do que o BC. Tá certo? Muito bem. Agora, fazer a última... Essa parte é meio chata, a parte teórica, né? Mas daqui a pouco a gente vai fazer os exercícios para ficar mais divertido. Tá? E por fim, vamos demonstrar exatamente essa desigualdade triangular, né? Que em um triângulo... Como a gente vai demonstrar isso? Assim. Você tem aqui um triângulo ABC, certo? E o que você vai fazer? Você vai prolongar esse lado AC até um ponto Q, certo? De modo que esse cara seja igual a esse daqui. Né? O AB seja igual ao AQ. Certo? Então, aí vai usar de novo o fato do triângulo isósceles ter os dois lados iguais, então os dois ângulos são iguais. Então, esse ângulozinho aqui, que vamos chamar de θ, vai ser igual a esse aqui, θ. Certo? Esse ângulo aqui vai ser o quê? Vai ser o externo desses dois aqui. Então, vai ser 2θ. Tá bom? E esse daqui vai ser o beta. Então, agora a gente vai olhar não mais para o triângulo ABC, mas para o triângulo BCQ. Então, no triângulo BCQ, o que a gente vai ter? Ó? Vai ter esse ângulozinho aqui, que ele é θ mais beta. Né? O ângulo QBC, ele é θ mais beta. Enquanto que o ângulo BQC é igual a θ. Tá bom? Então, olha só, o beta é maior do que zero. Então, esse ângulo aqui, que é θ mais beta, tem que ser, obviamente, maior do que esse ângulo aqui, que é só θ. Tá bom? Então, se esse ângulo aqui é maior do que esse, significa o quê? Significa dizer que esse lado aqui, que é o QC, é maior do que esse lado aqui, BC. Né? O QC é o lado que está oposto a esse ângulo, B, e o BC é o lado que está oposto àquele ângulo ali, Q. Tá? Mas quem é o QC? O QC, se você olhar pela figura, o QC é o quê? É QA mais AC. Né? Então, a gente substitui o QC por QA mais AC. Só que, por outro lado, o QA é quem? Por construção, o QA é igual ao AB. Então, a gente vai ter o quê?
que o AB mais AC, ok, BC. Certo? Então, você demonstra exatamente esse fato, né? Em um triângulo, um lado sempre é menor que a soma dos outros dois, tá bom? Ah, tá. Você pode distribuir para eles? Ó, quem não recebeu o material da aula passada, tá aí, ó. Certo? Esse material é da aula de hoje. Pronto, então, já que vocês estão recebendo isso daí, a gente pode partir direto para o problema. Deixa eu ver aqui. Esse é o material da aula 1, é o que a gente está vendo agora, né? Tá. Vamos para o exercício número 4. O exercício número 4 está na página 4. Tá? Vejam aí. O problema 4. Tem a solução aí, mas não olha a solução, não. Tá? Tenta pensar nele sem olhar a solução. É o problema número 4. Pronto. Todo mundo sabe o que é bissetriz? Ó, como é que está enunciada a figura? Um triângulo ABC abaixo, BP é bissetriz. Todo mundo sabe o que é bissetriz? Sim. Sim? Tá, é o que? Diz aí, o que é bissetriz? Exatamente, né? Então, se você tem um ângulo aqui, essa bissetriz vai ser exatamente essa reta que divide em duas partes iguais. Tá? Então, pense um pedacinho aí nesse exercício. É pra gente resolver? É. E aí? Aqui o PM é paralelo a BC. Professor, professor. Sim, Vocês não é AB? Não, peraí. Não. Não? Professor, Segundo problema, não. Mas se você conseguir demonstrar, aí sim. Opa, então a gente tem que demonstrar isso. É. Como? Escrevi errado. O 6 é igual a AB.
E aí, conseguiram fazer? Oi. Tem mediano, não tem que... Ah. Essa aqui, aí essa daqui, dividido por isso, a razão. Uma coisa assim que se usa ali. Tem, mas nesse problema a gente não vai usar. Você acha logo lá. Hã? Aí você acha logo lá. Aí você acha aqui, pô, eu que esqueci a razão. Mas tu precisa saber o tamanho da mediana. Ah, é da mediana? Tem que saber, mas aí nesse problema não dá Mas pra a saber. razão é a mediana sobre esse lado? Não, é bem complicado. É mediana ao quadrado, as coisas bem... Mas existe. Ei, estão com frio hoje, né? Não olha a solução, já tinha olhado. Putz, aí faz outra aí. Mas não sei se fazer desse jeito. Tem outro jeito. Não, tenta fazer outro exercício então. Se eu vou passar para os problemas agora? Agora, acho que eu vou fazer o 5 depois. Esse 14 aí, ó. Não, 14. Se quem conseguir fazer o 4, ou então você querer olhou a solução, tenta pensar em outro. Sim. Por enquanto a gente não vai usar nada muito sofisticado, não. Uma coisa importante em geometria é você ser esperto em determinadas horas de, digamos, construir segmentos paralelos. Foi o que a gente fez no primeiro exercício, não foi? No primeiro teorema a gente construiu uma reta paralela. Em algum outro momento a gente construiu, por exemplo, aqui a gente construiu esse ponto de forma que esse triângulo seja isósceles. Então, geometria tem muito disso, de você construir, prolongar coisas, tá bom? Então, nesse exercício a gente vai fazer exatamente isso. Tá? A gente vai prolongar esse segmento AP. Certo? Pronto. Tá aí. De qualquer forma, prolonga aqui até um determinado ponto, sei lá, Q. Não, a bissetriz é o BP, certo? Não, nenhuma nem a outra. Seria, certo? Existem determinadas que a gente chama de sevianas, né? O que é uma seviana? A seviana é um segmento de reta que liga o vértice do triângulo ao lado oposto. Existem sevianas que não são nada, assim, não são nem mediana, não são altura, não são nada, tá? Esse é um exemplo de uma que não é nada. Hã? Como é que... Se parar no meio, é mediana. Certo? Nesses casos, assim, como é que a gente vai saber se parou no meio? Aí, às vezes, por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo, digamos, que você parar no meio, né? Por exemplo, por enquanto a gente não sabe. Mas, se esse ângulo aqui é 90, quando você prolonga, esse ângulo aqui vai ser quanto? 90 também, né? Porque você está prolongando, então você está continuando a reta. Então, se você tem um ângulo de 90 aqui, né? Vocês querem mais tempo? Tá bom. Posso falar, então? Então, você tem aqui, ó. A figura anterior era assim. B, A e aqui o P. Quando você prolonga, se aqui era 90, aqui automaticamente vai ser 90 também, né? Simplesmente porque é o prolongamento. O que mais? Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse, concorda? Né? Por quê? Porque o problema está dizendo que são iguais. O problema está dizendo que o BP é bissetriz. Tá bom? O que mais?
Esse aqui é beta, esse aqui é 90, esse aqui vai ter que ser o quê? Exatamente, 180 menos beta menos 90, né? Vai dar quanto? Vai dar 90 menos beta. Esse ângulo aqui vai ser quanto? Também, né? Vai ser 90 menos beta também pelo mesmo motivo. Tá? Eu vou apagar aqui esse 10 por enquanto. Tá? Então, o que foi que aconteceu? Esse triângulo aqui, ó, BAQ, ele é... São iguais, né? São isósceles. A gente está usando um teorema o tempo todo aqui, dizendo que se eu sei que os ângulos são iguais, então os lados também têm que ser iguais. Tá? Então, se aqui é 6, aqui vai ser 6 também. Se tudo era 10, aqui vai ter que ser quanto? 4. Tá? Agora, aqui a tua pergunta, ó. Se por acaso, em vez de ser 6 aqui fosse 5, pelo mesmo motivo aqui seria 5, né? E aqui seria 5 também. Então, esse ponto seria o ponto médio. Então, você acaba demonstrando que é o ponto médio. Tá? Então, tem situações em que você vai fazendo um problema e você verifica que ou é ponto médio ou é bissetriz, tá certo? Mas é coisa que você vai fazendo e você, em algum momento você verifica. Tá certo? Mas aqui no caso não é. Tá? Aqui no caso é um ponto genérico. Então, se quer 6, aqui é 4. Tá bom? Outra coisa que a gente vai usar aqui é o seguinte. Em um triângulo isósceles, isso aqui é a bissetriz, né? Um triângulo isósceles, a bissetriz é igual a mediana, que é igual a mediatriz, que é igual a tudo, certo? São todas as coisas em uma só. A gente não demonstrou isso porque também depende do fato do triângulo isósceles ter os dois ângulos iguais, tá? Mas vamos usar o fato de que o A, isso que é o P, né? O AP igual ao PQ, certo? O AP é igual ao PQ, por quê? Porque exatamente o triângulo ABQ é isósceles e esse BP é a altura, né? Se é altura, é mediana, é bissetriz, é tudo. Tá certo? Muito bem. Então, olha só. O P é, nesse caso aqui, o P vai ser o quê? O P vai ser o ponto médio do AQ. O M é ponto médio de quem? Do AC. Por quê? Porque está escrito, está enunciado, certo? E quando você tem um ponto médio junto com outro ponto médio, o que é que você tem? Uma base média. Então, quem é base média aí? O PM é base média de qual triângulo? AQC. Aquecer, um feriadão era bom, né? Aquecer. Base média é exatamente isso. Base média é esse segmento que liga dois pontos médios de um triângulo. Certo? Se você tem um triângulo aqui, ó. Se você pega aqui um ponto médio e aqui outro ponto médio, o que é a base média é exatamente a reta, na verdade o segmento de reta que liga esses dois pontos médios. Essa aqui é base média. Tá? E qual a propriedade da base média? Alguém sabe a propriedade de base? Exatamente. A base média, ela é metade da base, metade do lado do triângulo, que corresponde. Por isso que o nome é base média. Hã? Não. A base média é o segmento que liga dois pontos médios. Certo? A mediana é, vamos dizer aqui a mediana, né? A mediana é o segmento que liga um vértice a um ponto médio, certo? Esse azul aqui é a mediana e esse laranja aqui é a base média, tá? Mas a base média tem exatamente essa propriedade, né? A base média, ela é metade da base,
Então, o PM vai ter que ser o quê? Vai ter que ser metade do QC. Só que o QC a gente sabe que é 4. Então, o PM vai ter que ser quanto? Vai ter que ser 2. Tá bom? Deixa eu ver os exercícios aqui para vocês. Tá, já que os exercícios propostos não têm solução, vou resolver alguns deles para vocês, tá? Tentem fazer agora o exercício número 10. Está na página 8. Vamos lá para os que não tem solução. Exercício número 10. Vamos ver se vocês conseguem desenhar a figura, né? Nesse aí não tem a figura. Não tem a solução. Eu vou deixar esses que tem a solução para vocês pensarem em casa, né? Porque aí se vocês não conseguirem, tem a solução para olhar, né? O 10 está na 8ª página. Oi. E aí? Cadê? Resolveu já? Se desenhar a figura, fica mais fácil. Com certeza. Aí. Mas desenhar uma figura? Cadê a figura? Eu pensei. A figura é uma reta, né? É, uma reta. Eu pensei no 3. Dados pontos colineares e consecutivos, né? Ah, mas o que seriam pontos? Consecutivos Ah, tá na mesma reta, mas... está na mesma reta, mas a ordem é exatamente essa. O A é o que está mais na esquerda, depois o B... não, eles estão de alguma forma, né? As distâncias dele ele diz mais ou menos depois, né? Ó, ele diz que é o A mais B... Não, o AB mais CD é 3 vezes o BC, certo? Ele diz mais ou menos depois como é que está a distância. Não necessariamente entre esses dois. Quando ele diz que são colineares, é porque estão na reta, né? E quando ele diz que são consecutivos, ele está dizendo que a ordem é exatamente essa. A, B, C, D, E. Oi? Desenha. Desenha uma reta. Ó, colineares estão na mesma linha, certo? Desenha a reta e põe, sei lá, A, B, C, D, E na ordem. Né? Não precisa se preocupar com a distância, não. Cadê? Deixa eu ver. Por quê? Não, explica aí. É porque, tipo, aqui 16, ele falou que MD, M é o ponto médio de CD, MD é igual a 2. M é o ponto médio de BE. M é o ponto...
Mas tá no caminho certo. Oi. É colocar um ABC, mas aí depois para construir triângulos com ABC. Não, mas nesse exercício não tem triângulos. Ó, A, B, C, depois você continua. D e E. O que é isso? Vou do 10. É que tu tá na... Peraí, que aula é essa aqui? É que tu tá na aula 2. Eu falei que era aula 1. É na aula 1, na aula 1. Não, ele tá na aula 1. A aula passada foi a aula 0. É. Ó, o ABC, o D e o E estão na ordem, tá? Pronto, tá na ordem. Tá conseguindo? E aí, então, vocês querem que eu faça? Eu não sei, eu ainda não fiz. Oi. AD. Ah, mas é... Vamos lá, ó.
Eu não fiz esse exercício ainda, tá? Primeira vez que eu fazer na minha vida dele vai ser agora. Tá? Então, quem vai fazer? Ó? Ele diz que o A, B, C, o D e o E estão na ordem, são colineares. Então, eu desenho uma reta e coloquei o A e o E. Não coloquei os outros pontos ainda. Por quê? Porque ele vai dar várias informações aí que, dependendo de como eu desenho, essas informações vão estar muito ruins ou não. Tá? Então, eu vou desenhar à medida que eu for lendo as informações. Por exemplo, uma informação que ele dá, que é útil, ó, ele diz que o DE é igual ao AB. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu colocar o B aqui, o D tem que estar onde? O D tem que estar aqui, ó. De modo que esse DE seja igual ao AB. Certo? Ele diz quanto é que é? Não. Então, vamos chamar de uma letra. Vamos chamar de X, tá? X aqui, X aqui. O que mais que ele fala? Ele fala que o CD mais o AB é igual a 3 vezes o BC. Tá? O CD mais o AB. Então vamos colocar aqui, ó. C. A gente não sabe onde está o C. Certo? Vamos dizer que a distância do C para o D seja Y. Certo? Então vamos lá pensar um pouco agora. Olha só. O segmento AE todo vale quanto? Vale 16. O que mais que ele fala? Aqui estou dizendo que é X, Y, X, X e Y. Então esse BC aqui vai valer quanto? Não. Se tudo é 16, eu já estou usando X, X e Y, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 16... Correto? Menos o quê? Menos 2x menos y. Certo? Esse é o BC. Tudo bem até aí? Tudo? O que mais que ele fala? Agora ele fala o seguinte, que o AB... Vamos lá, pessoal. Ó, AB mais CD é igual a 3 vezes... o BC. Vamos ver quem é isso aqui em função de x e y. O AB é quanto? O AB é x. Está aqui x. O CD é y. E o 3BC vai ser o quê? Exatamente aquilo ali, ó. 3 vezes 16 menos 2x menos y. Certo? Pronto. A gente tem aqui uma equação. Certo? Como tem duas variáveis x e y, eu vou precisar de alguma outra equação em algum momento. Tá certo? Agora que vai entrar na jogada um outro ponto. Quem é o outro ponto? É o ponto M, certo? Eu vou desenhar a figura aqui de novo, tá? Só para não confundir. Então aqui eu tenho o B e aqui eu tenho o E. Por quê? Porque o M é exatamente o ponto médio do BE. Então vamos colocar ele aqui, ó, M. Certo? O que é que diz? O MD vale 2. Ele quer saber quanto é que vale o MC, né? Muito bem. Olha só. Quanto é que vale o BE? Ó, o BE vale quanto? Ó, 16 menos x. Então, quanto é que vai valer o BM? O BM vai valer quanto? 16 menos x sobre 2. Né? Não é o ponto médio? Correto? Quanto é que vai valer? Pronto, será que já dá para resolver assim?
Pronto. Vamos tentar resolver isso daqui, tá? Olha só. X mais Y igual a 3 vezes 16 vai dar quanto? (48). Aqui vai dar o quê? Menos 6x menos 3y. Certo? Então, vamos passar tudo para cá. Vai ficar o quê, ó? 7x mais 4y igual a 48. Tá? Qual o problema que eu estou pensando aqui? Porque eu não sei se o m está à direita do c ou se ele está à esquerda do C. Percebe que isso é uma dificuldade? Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Vamos suponha que o M está entre o B e o C. Certo? Se não for, a gente vai ter que trocar o M de lugar. É mais chato que eu pensava esse problema. Então, tá aí. Peraí, o DE vale X, né? O DE vale X. Pronto, ó. O DE vale X. O BM vai valer quanto? O BM vale X mais 2, né? Certo? Tudo bem? Aí, que mais? Pronto, olha. Ó. Tá aqui o B, tá aqui o M, tá aqui o E, o D. Agora, aqui o A. Do A pro B vale quanto? X também, né? Pronto. Oi. Já conseguiu resolver? Por quê? Ó, calma aí, ó. Não vai precisar de nada disso não, ó. Olha só para essa figura aí, ó. Esquece o C, fica muito mais fácil. Então, ó, você tem que o DE vale X, certo? O MD vale 2. Como o M é o ponto médio do B com E, se aqui é X mais 2, aqui vai ser X mais 2, certo? Beleza? E o AB tem que ser igual ao DE. Então, se ali é X, aqui também tem que ser X. Só que do A para o E, tudo vale quanto? 16. Então, 16 vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual a X mais 2X mais 2X. Certo? Então, 16 vai ter que ser igual a 3X mais 4. O X vai ter que ser igual a quanto? O X vai ter que ser igual a 4. Pronto. Achou o 4. Achou o X igual a 4. Se o X é 4, olhando para cá, quanto é que vai ser o Y? 5, é? Então, Y é 5. Então, vamos olhar aqui para a figura, né? Aí a gente vai ter o quê, ó? AB, aqui 4. BM vai ser o quê? Vai ser 6. O MD, 2. E o DE, 4. Tá? Agora, olha só. O C, né? A distância do C para o D é quanto? Y. E quanto é o Y? 5. Então, do D para o C, tem que ir quanto? Tem que ir 5, né? Então, essa distância aqui, do C para o D, vale 5. E a pergunta do problema é o quê? Qual a distância do M para o C? Quanto é que vai ser a distância do M para o C agora? M para o C vai ser 3.
Tá bom? Então é questão de você conseguir colocar bem os dados do problema, tá certo? O que mais? Vocês querem mais um problema? Mais um problema? Ou para casa? Para casa, né? Fica para casa vocês fazerem os exercícios, tá? Tem alguns exercícios resolvidos que eu não fiz. O 1, por exemplo. O que mais? O 5. O 6, o 7, o 8, o 9, tá? Esses eu não fiz. Mas fica legal para vocês treinarem. Se vocês não conseguirem, vocês olhem a solução. Tá bom? Então era isso. Até daqui a 2 semanas. Tá certo? Tchau. Aula que vem, sexta que vem vai ter aula. Sexta que vem tem aula. Tem. É de quê? Combinatório? Acho que é combinatória e álgebra. Combinatório não era hoje? Era. Só que o Rob Morris teve problema de novo. Ele não pôde. Ó, quem não pegou o material tem aqui, tem mais, ó.